Olá, queridos! Uma semana novinha em folha para que a gente recomece fazendo do nosso lar o melhor lugar do mundo e do nosso coração o espaço de acolhimento, dos nossos sonhos porta aberta à vontade de Deus. O meu nome é Andréa Faulhabe, eu sou escritora, autora de alguns livros que falam justamente sobre o sentido e a essência da vida e coordeno os canais Volte ao Lar, que estão aí nas redes sociais. Basta você digitar este nome para encontrar livros sobre este tema e muitos podcasts, vídeos e outros assuntos referentes ao lar, à família, aos sonhos. Nesta semana eu estou lançando o livro Em Casa com Ordem e Poesia. E é um convite para que você tenha aquilo que é o nosso tema de hoje no podcast, uma casa com vida infinita. Tão diferente das casas que nós vemos aí, muitas vezes nos programas, filmes, redes sociais, casas onde há contenda, discórdia, problemas, dívidas, ansiedade. Em todas as casas nós vamos encontrar lutas, porém algumas coisas traçam a diferença entre uma casa onde todas as coisas perecem e uma casa com vida infinita. Muitas pessoas carregam dentro do coração aquele sonho de morar num lugar pacato. Alguns pensam em ir para o interior, outros em ir para o exterior. Alguns imaginam, olha, eu vou comprar minha chácara e ali eu vou ter paz e sossego. E eu um dia ouvi uma frase muito interessante de um pensador que dizia que mesmo que você vá para o Himalaia, no momento em que passar aquele helicóptero de busca, procurando pessoas ou filmando alguma coisa, se você não tiver paz interior, você não vai encontrar um ambiente de quietude. O importante é que, em primeiro lugar, a vida infinita comece dentro de você, antes de você ter aquela casa onde as borboletas vêm para o jardim, onde a cozinha sempre tem um perfume delicioso, onde as pessoas estão sorridentes e se abraçando. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz assim, aliás, Jesus nos disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso está ali no livro de João. Acontece, gente, que não há outro caminho. Quando você entende o senhorio de Jesus e que é Ele quem equilibra em si todas as coisas lindas, Ele é que traz toda a abundância para a nossa história, então nós começamos a proclamar o nome de Jesus, a ler a sua palavra, a entender, a colocar louvores e tudo é transformado. Mas temos algumas coisas ainda que são muito, muito importantes, sabe? Para que a gente alcance essa casa com uma vida infinita. É importante que a gente comece a passear nos cômodos dessa casa, dando fim a tudo aquilo que relembra a morte. Os programas da sua TV relembram morte, os livros que estão na sua estante relembram isso, porque não adianta nada um quadro com uma paisagem incrível na parede, logo ao lado tem uma estante cheia de assassinato, cheia de angústia, cheia de perseguições. Você precisa expulsar da sua casa e da sua vida tudo aquilo que relembra a morte. Você precisa percorrer os cômodos do fundo do quintal até lá no portão da frente ou da última gaveta do apartamento até aquele cômodo de tralha, procurando se há memórias, se há situações, se há livros, se há filmes, se há músicas que relembram aquilo que significa morte. E depois você precisa colocar a vida nas suas escolhas. Sabe, a palavra de Deus nos diz ali no Salmo 119, de 1 a 3, o seguinte: como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. O que isso significa, gente? Viver conforme, não é só passar um tempinho na igreja. Viver conforme a lei do Senhor significa que você vai ter escolhas que vão silenciar suas palavras de ira, que você vai começar a ter uma vida assim de muito mais tranquilidade, no sentido de procurar lugares, companhias e tudo aquilo que faz bem.
e que a palavra de Deus diz que é abençoador. E como são felizes os que obedecem. Gente, obedecer parece uma coisa fácil, mas nós temos a nossa própria vontade e os estímulos externos. Só que o nosso olhar vai estar nos estatutos de Deus e ainda tem mais uma parte que diz de todo o coração, que é aquele desejo profundo, aquele desejo de ficar buscando aquilo que é de Deus. O não praticar o mal, quantas pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz o mal para ninguém. Praticar o mal significa simplesmente você se sentar e começar no horário do almoço a falar das pessoas da sua família, a reclamar do governo, a criticar o dinheiro que você ganha, a ser uma pessoa que nunca está satisfeita, e todo esse conjunto de coisas vai fazendo da sua casa uma casa sem aquela vida infinita, sabe? E a vida do rio de Deus que flui dentro de você vai fazer com que você procure consertar as coisas, consertar os relacionamentos, pôr em ordem ali a sua mesa do café, procurar um lugar para se sentar com a sua família. São tantas coisas maravilhosas, e eu quero encerrar a minha fala deixando para você duas palavras que estão ali em Provérbios 24, são lindas e dizem assim: a casa do sábio tem comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Isso está falando o quê? De provisão, de algo para oferecer, de algo para compartilhar, da maneira de saber usar, não apenas para nós começarmos aí a ostentar aquilo que temos, mas para usarmos de uma maneira inteligente. E no outro versículo diz assim: na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Olha só, por quê? Porque o sábio, ele cuida daquilo que tem, ele olha para um objeto e pensa, poxa, isso deu trabalho para alguém, isso me custou dias de trabalho, isso me custou dias em que eu saí cedo e fiquei longe da minha família, então eu vou cuidar bem, não colocando o meu coração neste objeto, mas colocando o objeto a serviço da família. Então são muitas coisas lindas para tornar a nossa casa um lugar de vida infinita. Hoje à noite, nós teremos o lançamento do livro Em Casa com Ordem e Poesia. É um lançamento que vai ocorrer para as pessoas que adquirirem o livro e para aquelas que são parceiras de divulgação. E eu quero te convidar a já caminhar com o Senhor, convidando-o também, em primeiro lugar, de modo que ele seja essa água viva que flui por dentro da sua casa. Abra mão das escolhas ruins. Não fique namorando com aquilo que não tem a menor graça, que não tem o menor valor. Não utilize as modas e as coisas que o mundo prega para colocar a sua casa em risco. Sabe? Corra para o Senhor e faça, como diz o Salmo 119, obedeça seus estatutos de todo o coração e o busque. Uma ótima semana, fique com Deus.